O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu ontem em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma clara, seca, objetiva. Tá aí a publicação, né, Paula, Geise, na rede Truth Social do presidente, né, dos Estados Unidos. Então, Donald Trump afirmou que o governo brasileiro persegue Jair Bolsonaro. Abro aspas aqui. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas, e esse termo pegou, hein? Contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. No perfil no X, o presidente Lula correu responder, comentou a mensagem de Donald Trump. Tá aí no telão pra gente. Quer trazer essa então pra gente, Paula, aqui que tá escrito aí? A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. A gente pode daqui a pouquinho voltar esse post para ir analisando aí trechinho por trechinho, porque é tão revoltante, né? Tão desconexo ou desconectado com a realidade. Mas só para a gente até o fim aqui das informações e então entrar no debate, além dessa postagem, Lula também falou do assunto na cúpula do BRICS. Vamos acompanhar? Tem um trecho aqui, é um vídeo. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro, sabe? Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Pois é, Geise, foi um acontecimento bastante significante, quase um novo divisor de águas nessa relação Estados Unidos e Brasil com relação às investigações em cima de Alexandre de Moraes, do caso Jair Bolsonaro. Quais impactos reais você acha que isso pode ter? Como você disse aqui no comecinho, o governo petista, Lula, sentiu a postagem? Eu acho que sentiu super, Odri, essa postagem do Donald Trump, porque nós estamos falando de um cenário em que o BRICS aconteceu agora, o BRICS, um país, o Brasil, que está se aliando a países que são ditatoriais. É importante que isso fique bastante claro. Ou são países muito ruins, ou além de serem muito ruins do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, ainda são países que são ditaduras. Então, o recado do Donald Trump é muito claro. O primeiro ponto é que, se associar com políticas anti-americanas, se associar com um retrocesso, com ditaduras, com tudo aquilo que vai contra o que é pregado nos Estados Unidos e no Ocidente. A gente coloca aqui os Estados Unidos, mas é porque os Estados Unidos é uma espécie de espantalho, é a personificação. Mas o que nós estamos falando é muito mais profundo, nós estamos falando do Ocidente como um todo. Então, como o Brasil está se aliando a isso, o primeiro recado foi dado. O segundo, claríssimo, o Brasil precisa ser reconhecido internacionalmente como uma ditadura para que ele sofra sanções mesmo, tal qual a Venezuela sofre, para ver se alguém acorda, para ver se o Congresso acorda, para ver se o Senado acorda e faz alguma coisa a respeito do que acontece todos os dias dentro do Judiciário, dentro do STF. Então é necessário que se reconheça como uma ditadura, porque não é porque é uma fantasia, não é porque é falacioso, não. É porque, de fato, dentro da esfera da realidade, o Brasil é uma ditadura, se comporta como uma ditadura. Temos tiranos tal qual as ditaduras têm. Então é importante esse reconhecimento. Eu acho sim que o PT, a prova é tanta que o PT sentiu que a cúpula inteira do PT saiu se posicionando. Então Lula falou, a Gleisi falou e todo mundo saiu. O PSOL também, né, que é o puxadinho do PT, se posicionou. Então todo mundo saiu se posicionando. É importante ainda lembrar mais uma vez a nossa audiência que a Lei Magnitsky, ela diz respeito ao CPF, não à instituição. Então, ela fala diretamente ao Alexandre de Moraes, a esposa, enfim, as pessoas que estão envolvidas nos casos de arbitrariedades que acontecem no Brasil. Ela não fala de instituição. Portanto, esse argumento de que ataca a soberania do país não tem respaldo na esfera da realidade, porque ele não está falando a respeito de instituição, ele está falando a respeito de pessoas, de CPF, não de CNPJ. Sendo assim, quem está tornando a coisa institucional é o Brasil. Na primeira oportunidade, o STF pressionou o Itamaraty para que o Itamaraty fizesse notinha. O Itamaraty faz notinha até para jornal britânico. Então, quem torna a situação completamente institucional é
o Brasil. Até nesse caso do tweet de Donald Trump, ele não mencionou o STF, ele mencionou que existe uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que de fato existe uma caça às bruxas. A prova é tanta que sequer elegível o Bolsonaro é por conta de uma reunião que aconteceu num passado. Então, a prova é de que existe caça às bruxas. O que foi mencionado por Donald Trump foi o nome, não foi nenhuma instituição. Agora, como o Brasil sabe muito bem o que está acontecendo, imediatamente ele torna a situação institucional. Então, se quer esse argumento de soberania nacional, Paula e Dri, faz sentido. Quem ataca a soberania nacional é o Lula, já que ele se alia ao Irã, por exemplo. Isso sim é atacar a soberania nacional, porque isso sim traz um risco para o nosso país. A China, por exemplo, por que a China tem que interferir na censura que já sofremos das redes sociais aqui? Isso é um ataque à soberania nacional. Agora, um presidente de outro país jogar luz e mostrar a ditadura que acontece aqui, isso não é ataque à soberania nacional. Pelo contrário, é a tentativa de salvar as instituições brasileiras. Com certeza. E, Paula, também quando o Lula diz não palpite sobre nossa vida, e os palpites que ele dá com relação ao Irã, apoio ao Irã, a peruana que ele trouxe do avião da FAB, a Cristina Kirchner, o apoio que ele dá para política argentina condenada, a Israel, questão da faixa de Gaza, da Ucrânia. Aqui no chat o pessoal comentando também o post que eu falei que a gente podia destacar aqui. Como que é? Possuímos instituições sólidas e independentes. Só na cabeça dele. Só na cabeça dele, né? Que o pessoal estava comentando aqui justamente sobre isso. Piada do dia, instituições independentes, instituições que estão totalmente em crise e que agem fora das suas linhas, dos seus quadrados, responsabilidades. Ninguém está acima da lei. Como ninguém está acima da lei aqui? A gente só queria que realmente a lei fosse aplicada à letra fria, né? Que fosse igual, mesmo peso, mesma medida para todos. E, sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Em qual momento ex-presidente Jair Bolsonaro atentou contra a liberdade de alguém? Se o presidente luta justamente pela liberdade e pelos direitos, não é? Então, Paula, a gente quer te ouvir também com relação a esse posicionamento. Inclusive, porta-vozes da Casa Branca disseram que Donald Trump estava bastante de olho, acompanhando de perto, sim, o que acontecia no BRICS. Tudo isso veio logo depois ao praticamente encerramento da cúpula no domingo. Na segunda, melhor dizendo. A Geise falou que não teve um direcionamento na mensagem do Trump, e isso é muito verdade, né? Para ter essa manifestação generalizada dos petistas, é porque ali parece que a carapuça serviu, né? Eles resolveram falar que não se importam, se importando, né? Porque se eles realmente não se importassem, eles não se dariam nem ao trabalho de responder, né? E ali o Lula, ele fala que tem instituições independentes, mas ele mesmo já falou que ele depende do STF para comandar o país. Que se ele não for ao STF, no caso do IOF, que aconteceu agora recentemente, ele não consegue governar. Então, ele mesmo se contradizeu, porque ele precisa do STF para comandar. E outra coisa, o Donald Trump, ele não precisa... Ele foi muito enfático em falar que o Bolsonaro está sendo perseguido assim como ele foi lá nos Estados Unidos, né? E ele está querendo dizer isso porque ele está vendo uma injustiça acontecer. Agora, o presidente Lula, ele falar que é um país soberano, por que ele foi, então, há 5 dias pedir a libertação da Cristina Kirchner? Isso não é intervir num país soberano? E o que o Milei fez? Nada, simplesmente não respondeu. Por quê? Porque eles sim são um país soberano. Se você precisa dizer que você, eu sou soberano, é porque você realmente não é. Excelente. É a regra da dama, né? Se você precisa dizer que é uma dama, minha amiga. É porque realmente você não é. Ao passo que ele também pediu para buscar a primeira-dama do Peru corrupta com um jatinho da FAB, isso também não é intervir num país soberano, né? Então aí temos diversas demonstrações, assim como a Geise também falou do Irã, diversas demonstrações que o Lula, ele pode intervir em outros países, mas quando alguém tenta falar do nosso, aí não pode. E o pessoal aqui no chat dizendo que tomou um susto, eu tomei também quando ontem ele falou assim, o Brasil tem um dono. Tinha certeza que ele ia soltar aquele nome que a gente já sabe muito bem qual é, ou dele mesmo, mas daí ele é o povo brasileiro. Eu acho que foi um ato falho
sabe? Ele tentou emendar. Eu também fiquei com essa impressão, Porque tem viu? uma pausa ali. Tem. O país tem um dono. É. O povo brasileiro. Não sei se ele ia dizer eu tenho um presidente, enfim, não ficou nada boa essa parte não. E também eu estava acompanhando ontem o Oeste Sem Filtro, Ana Paula Henkel, que acompanha de perto os Estados Unidos, todo o trabalho que Eduardo Bolsonaro principalmente tem feito por lá, de tradução de documentos, né, conversando com congressistas dos Estados Unidos, norte-americanos, do governo Trump, para explicar com provas a situação aqui do Brasil, que a entrada polêmica forjada de Felipe Martins por lá ainda vai dar consequências muito sérias, está na mira lá das investigações dos Estados Unidos. Donald Trump está de olho sim no que está acontecendo aqui no Brasil, e Bolsonaro depois também respondeu, né, vamos continuar aqui falando sobre o assunto, além de Bolsonaro, antes vamos ver a esquerda esperneando, né? Gleisi Hoffmann também se manifestou através do perfil no X. Tá aqui no telão, como disse o Caute ontem no Oeste Sem Filtro também, leva um balde de Rivotril lá para a sede do PT, que o pessoal tá nervoso. Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia, processo eleitoral no Brasil. Qual crime foi esse, gente? Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal do Estado. Não, a gente não vive no mesmo mundo, né? No mesmo país, literalmente. Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil, de nosso judiciário. Gostei do Augusto também falando assim, isso, PT, declara guerra aos Estados Unidos. Isso, é uma né? excelente ideia. Pois é, vai lá, invade Washington, não sei, Nova York. É uma excelente ideia. Faça um Você protesto. sabe, Dri, isso é interessante, olha só, ela fala o seguinte, Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. Isso é mentira do PT. De novo, em nenhum momento os Estados Unidos mencionou o STF. O STF não é mencionado. E o Alexandre de Moraes, embora pense todos os dias, ele não é a personificação do STF. Ele não é a personificação da justiça brasileira. Portanto, quando ele recebe alguma sanção, quando ele recebe algum comentário a respeito das ações dele, não são ações dentro do STF. O que eu quero dizer com isso? Não estamos falando de STF, não é ataques, já que eles gostam de usar a palavra ataque, a instituição. É uma crítica legítima e com respaldo na realidade e que deve acontecer dentro de um processo democrático, dentro de um Estado de direito. Se a malha social de fato é democrática, críticas existem e são legítimas. E essas críticas são direcionadas às pessoas, não às instituições. É o contrário. Nós estamos tentando salvar as instituições dessas pessoas que sequestraram o processo jurídico do nosso país, sequestraram o processo judicial. Então, é o contrário. E o tempo todo eles ficam batendo nessa tecla de que interferir no processo judicial brasileiro. Se o Alexandre de Moraes sofrer qualquer sanção dos Estados Unidos, as ações absurdas e estapafúrdias do STF não serão anuladas, porque não é instituição que estamos falando. Então, assim, é completamente descabido. A Gleisi, a gente sabe muito bem que dentro desse governo só tem a função de provocar ruídos mesmo na comunicação, é a função dela. Inclusive, o cargo dela é o mais irônico, de longe, o mais irônico, ela é das relações institucionais e ela não tem nenhum perfil diplomático, ela não faz a boa diplomacia, né? Ela faz essa diplomacia aí do Celso Amorim, mas a boa diplomacia, a diplomacia legítima, a Gleisi Hoffmann não faz em nenhum momento. Mas ela foi colocada nesse posto por ser bonita também, pois né? É, de acordo com o Lula, sim. E aí, quando o Alexandre de Moraes censurou o X aqui no nosso país, Paula, pouco antes ali das eleições municipais, a primeira coisa que nós falamos é uma péssima ideia. Você está pegando briga com os Estados Unidos, está pegando briga com um dos caras mais ricos do planeta. É evidente que isso terá um retorno ao nosso país. E a gente sabe que o burburinho é que o STF riu, o STF não ligou e tal. Então, por favor, PT, por favor, Gleisi, Lula, continuem pegando briga com o Donald Trump. Os Estados Unidos realmente é uma excelente ideia. O único problema é que a gente vai junto nessa, né? As sanções podem acabar nos atingindo também como país, né? Nanico, perto dos Estados Unidos, que além de tudo é também um exemplo há muito tempo de democracia, e as punições que podem vir não só a ministro ou a ministros, podem vir a parlamentares também. O que dizem aí, pessoas que estão bem
ligadas às investigações que acontecem nos Estados Unidos. Antes da gente ir para o intervalo, só para finalizar aqui a resposta de Bolsonaro à fala de Trump em publicação no X, o ex-presidente se disse muito alegre, agradeceu o americano e lembrou que Trump também foi perseguido nos Estados Unidos. Bolsonaro ainda chamou o processo no qual é réu de aberração. Abro aspas aqui, você está vendo aí no telão. Quem estiver vendo, tá vendo? Quem não tá, muita gente aqui falando, eu tô fazendo faxina na casa, eu tô fazendo o almoço, então eu vou lendo para você, você me ouve por aí. Esse processo, aspas, para Bolsonaro, ao qual respondo, é uma aberração jurídica, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante, foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.